Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje estou aqui para responder um questionamento que apareceu para mim lá no meu Instagram. Se você não me segue por lá, cara pessoa, link logo aqui embaixo porque tem conteúdos diferentes lá no meu Instagram que não estão aqui no canal e por lá também eu consigo conversar com você um pouco mais rapidinho, claro, dentro das minhas possibilidades. Mas uma pergunta que alguém já quis saber se eu, como psicóloga clínica, já peguei alguma mentira de paciente meu durante um atendimento. Essa é uma dúvida comum, essa é uma dúvida que acontece, nunca fiz vídeo no canal sobre isso, então hoje cá estou eu para tirar essa dúvida junto com Vossa Senhoria, que se não está inscrito aqui no canal, semanalmente são mais ou menos 2 vídeos novos que nós lançamos aqui falando sobre temáticas parecidas com relacionamento, psicologia, saúde mental, filosofia. Se inscreve aqui se não está inscrito e clica no sininho de notificações, porque é esse sininho que vai te deixar saber sem dúvida conteúdos novos aqui no canal sempre que possível. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa polêmica. Gente, eu já percebi que muitos de vocês têm muita curiosidade sobre a dinâmica clínica, como que psicólogo é formado, como que se escolhe a profissão, como que se faz para ter uma clínica, o que é necessário, como que é essa relação, como que é atender pessoas e também questões um pouco mais polêmicas sobre paixão por psicólogo, como que é essa relação afetiva que acontece, mentiras na terapia e cá estamos nós para falar desse último tópico. Eu já falei aqui no canal algumas vezes, tem vídeo, você pode procurar aqui na pastinha de psicoterapia que você vai encontrar de pessoas querendo saber o que acontece quando o paciente, o cliente mente durante o atendimento clínico. Ah, mas psicólogo tem que investigar? Ah, mas como que psicólogo sabe que o paciente está mentindo ou não? E uma coisa que eu sempre falo nesses conteúdos é que psicólogo não tem a função investigativa. Não é o nosso trabalho de identificar, de investigar se o nosso paciente, se o nosso cliente está mentindo ou não. Por quê? Se a pessoa sai de casa ou liga ali o telefone, faz uma videochamada, se a pessoa para o seu tempo para contar uma mentira para uma pessoa que está prestando um serviço, seja ele pago ou não, é a pessoa que está dispondo-se a isso. É a pessoa que está prestando a essa mentira. E uma mentira, ela normalmente tem alguma função. Ela não acontece de uma forma aleatória. Ela tem uma função para aquela pessoa, seja uma função existencial ali no sentido de vida, seja uma dificuldade de entrar em contato com aquela verdade, seja um afastamento emocional, alguma coisa ali está acontecendo, nem que seja um mecanismo de defesa. Se for uma falcatrua, se o paciente quiser ir mesmo só para fazer hora com o cara do psicólogo, da psicóloga, se for só um momento de lazer, aí também é uma forma da pessoa de lidar com a sua própria vida, de lidar com a sua própria recorrência de vida. Não cabe a nós dizer para o paciente, para o cliente, que aquela é uma forma pior, que deveria ser diferente, que ele deveria ser mais verdadeiro. É claro que depende da questão, depende do caso, depende desse vínculo terapêutico, inclusive, que é mantido por essas pessoas, mas não está no nosso papel de investigar, de ficar pesquisando ali pontos fracos na retórica dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Se quiser vir para mim e mentir, é um espaço que tem para isso, eu vou trabalhar com o conteúdo que eu tenho, eu vou trabalhar com a retórica que eu tenho e aquela pessoa vai ter que se desdobrar ali para manter aquela história ou para continuar inventando outros lances sobre aquela mesma mentira que ele ou que ela criou. Se eu já vi mentiras no consultório? Sim, eu já vi mentiras no consultório. E aí, gente, é uma situação que eu preciso dizer que é uma situação delicada. Temos que ter um tanto de consciência do que é aquela mentira para aquele paciente, para aquele cliente.
qual que é a ferramenta que essa pessoa está utilizando para mentir, qual que é o objetivo da pessoa. Às vezes também pode ser uma questão de memória, a memória falha e pode acontecer daquilo ser apenas uma confusão ou de, enfim, se a pessoa se expressou errado ou ela esqueceu, alguma coisa do tipo. Por isso que é importante a gente sempre investigar, sempre que parece ali que a história não está coerente com a sua linha de raciocínio. Se de fato a gente percebe que a pessoa está manipulando ali a história, nós também temos que ter um manejo de não fazer com que aquilo vire contra nós, como se a gente estivesse criando, como se a gente estivesse, sei lá, expondo uma fragilidade da pessoa. Nós precisamos de trabalhar a nível dos detalhes aquela história, acompanhar até onde vai, de depois também conseguir retornar isso para o paciente, para o cliente, como se fosse uma pergunta genuína, algo que de verdade precisa ser, não alguma coisa tipo interrogatório policial, de tentar confrontar versões, de ver qual que tá certo, qual que tá errado, de culpar a pessoa por isso, de julgá-la pela mentira. Então, sim, eu já visualizei, já lidei com mentiras no contexto clínico. Nunca foi uma questão problemática no sentido disso virar um atrito, disso virar um desentendimento. Eu sempre tento lidar isso com o manejo, levo para minha terapia quando eu acho que isso é algo que me chateia, que traz para mim alguma ressonância negativa sobre o meu trabalho, que isso poderia impedir na qualidade do meu vínculo com o meu paciente, com o meu cliente. Levo também para os meus grupos de estudo, levo também para a supervisão, eu levo para onde eu precisar, para não pegar aquela situação, aquele caso em específico, como uma dúvida geral sobre todos os pacientes ou sobre um olhar pejorativo para aquele caso, para aquele cliente em específico. Porque, novamente, não é papel do psicólogo julgar, não é papel do psicólogo se achar melhor, superior a nenhum atendimento, a nenhuma pessoa, por conta de uma situação que pode ser que nem seja consciente também. A gente precisa de ter noções técnicas e de ser humano, de pessoa também, para saber lidar com esses intempéries, com essas situações que vão acontecer, o psicólogo querendo ou não, e por isso que a gente precisa estar pronto com a terapia em dia e tecnicamente, metodologicamente também pronto para entender a que ponto essas mentiras podem atrapalhar e a que elas servem, e entender isso em cada subjetividade de cada paciente, de cada pessoa. Bem, gente, eu espero ter conseguido abordar esse tema aqui de forma compreensível para vocês. Novamente, compreenda qual que é a função do psicólogo para saber também que mentiras são esperadas, que elas podem acontecer, que envolvimento afetivo, no sentido de desejar ter algo além com o psicólogo ou a psicóloga, pode acontecer. Portanto, a gente precisa de estar preparado para isso. Não é só um rostinho bonito, um cenário legal ou uma faculdade que vai trazer para você competência para esses detalhes que surgem querendo ou não. Um ensino continuado, cuidar também da nossa saúde mental e, enfim, de tudo que nós vamos fornecer para o nosso paciente cliente é muito importante, pensando no futuro da nossa atuação profissional. Muito obrigada para vocês que apoiam o meu conteúdo, que apoiam o Astamente, que me seguem, que interagem com os conteúdos. Isso ajuda demais pequenos produtores de conteúdos no YouTube, nos podcasts, no Instagram, seja lá onde eu estiver. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, pessoal!